Opa pessoal, aqui é o J. Vitor Covilo Mago. Peço perdão pelos barulhos no fundo, meus gatos estão meio agitados. E bom, na última vez que eu falei um pouco sobre vampiro, o pessoal acabou curtindo e eu achei que seria interessante continuar falando sobre o V6, né, conforme ele vai recebendo novidades. E fazendo isso com vocês enquanto eu vou eslivando cartas de vampiro, para ser um formato mais podcast, vocês poderem assistir barra ouvir enquanto estão lavando louça, limpando a casa, por aí vai. E para quem quiser assistir um vídeo de fundo, colocando na televisão, qualquer coisa, vai estar passando algumas cartinhas que eu estou eslivando, que são cartas da minha coleção. E caso você se interesse pelo card game de VTS, dá uma olhada aí, comente um pouco no vídeo. Talvez no futuro eu traga um vídeo falando sobre os spoilers ou as cartas em si de Noites Brasileiras e da edição de Nova York que tá para sair aí. Mas, por enquanto, eu vou falar só do RPG mesmo. Bom, vamos lá então, né? Ontem, no dia da gravação em relação ao dia da gravação desse vídeo, eles soltaram um Dev Diary, especificamente a diretora de projetos da White Wolf, né? Soltou um Dev Diary falando sobre o que eles consideraram erros e acertos no V6, né? Bom, já vamos começar que eles já consideraram o sistema de drama e quickening como dois sistemas defeituosos. Eu concordo plenamente com isso. A justificativa que eles dão no site é que ambos os sistemas eles meio que tiram essa vibe de terror do sistema e acabam trazendo mais uma vibe aventuresca. E eu concordo plenamente, porque o terror ele não pode ser esperado, né? Como eles falam lá no site, o terror ele é mais uma engrenagem, um acontecimento, do que um orçamento. E colocar o quickening e o drama para ficar meio que balanceando isso tirava um problema. Fora que tirava o papel principal do narrador, que é meio que balancear a história e também gerar conflitos. Então é uma coisa a se pensar bastante. Eu diria que eles acertaram e já admiti que isso foi um erro, mas eu também acho meio estranho eles falarem isso tão cedo. Inclusive, uma coisa interessante é, se você estiver vendo esse vídeo no dia que ele vai sair mesmo, que é para ser na terça-feira, você ainda consegue dar o seu feedback do sistema em si, né? Essa primeira leva de alpha playtest que eles fizeram tá com um formulário, dois formulários na verdade, tem um formulário curto e um formulário longo que você pode preencher. E esses formulários eles vão até a data do dia 28, que é sexta-feira. Enfim, se você chegou a jogar, eu recomendo que você vá lá e preencha o formulário, vale a pena. Ele é rapidinho, ele vai também ajudar você a manter o seu jogo de um jeito que você queira jogar, creio eu. Ou para melhorar ele, você dá algumas sugestões e por aí vai. E eu acho que isso é interessante. Uma coisa que eles consideraram acertos foi a mecânica de você gastar sangue para aumentar o nível das suas disciplinas, entre aspas. E isso é uma coisa que eu achei interessante também no sistema, mas eu acho que seria mais legal se tivesse atrelado a fome e não necessariamente ao Vitae. Inclusive, uma coisa que muita gente vem pedindo, pelo que a gente está vendo aí na internet, né, recentemente, é a adição da mecânica de fome novamente no sistema, porque, querendo ou não, é uma das melhores coisas do V5 e eu creio que praticamente todo mundo usa hoje em dia. Mesmo quem joga em outras edições acabou meio que adicionando essa mecânica no sisteminha. Como a Homebrew, é claro. E creio que mesmo que eles não adicionem como uma mecânica oficial, se torna uma mecânica que as pessoas vão usar como Homebrew mesmo. E não vai ser um problema no geral. Bom, eu cheguei a jogar mais também do playtest. Eu cheguei agora a jogar a Aventura Pronta. É uma aventura até que ok. Eu não lembro se no último vídeo eu já tinha jogado, mas eu gostei bastante de jogar. Dessa vez eu joguei como Ministério, que seria o equivalente aos Setitas. E eu gostei bastante de como está funcionando essa mecânica nova deles, né, de corrupção. Que é uma disciplina nova que saiu, que ela foca mais em manipular o ser humano, fazer ele ir pro seu lado mais decadente, por aí vai. Eu não usei ficha pronta, eu montei uma ficha própria. Assim como meus amigos também jogaram, montaram fichas próprias. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, né? O sisteminha
apesar de ele estar em alfa, a questão de fichas é muito fácil de você montar, tanto pelo site que eles disponibilizaram, quanto fazer à mão mesmo. A ficha está bem mais enxuta em relação ao V5, você consegue fazer muito mais personalização do que eu esperava quando eu vi o sistema sendo meio que lançado nessa forma inicial. Eu já vi gente fazendo homebrew para os clãs que não vieram oficialmente, né? No caso do Tremere e por aí vai. Giovanni, que era o Ekata e etc. Mas é aquilo, o sistema ele está em alfa, ele vai mudar muita coisa. Eles inclusive falaram que vão mudar também o nome de alguns poderes de disciplina e por aí vai. Então é uma coisa que vale a pena ficar de olho. Principalmente se você curtiu jogar o sistema. Eu particularmente não gostei tanto quanto gostei do V5. Eu dei uma lida também no V3 para ter um pouquinho mais de noção, né? Porque eu não cheguei a jogar o V3 nem o V20 na época. Mas lendo eu acho que eu prefiro como o sistema era do que como ele está se tornando, vindo a ser, no caso no V6. Eu ainda prefiro o V5 em relação ao V3, por motivos de X-Men a Máscara. Se bem que você pode meter um X-Men a Máscara no V5 também, não é muito difícil. Enfim, é um vídeo um pouquinho mais curto, eu só queria citar um pouco mais sobre essa situação. Não deu para levar tantas cartas, né? Enfim, não teve tantas notícias em relação ao sistema. As notícias que a gente teve foram mais essas mesmo. Eu gostaria de citar também um aspecto que eu achei interessante, que é o retorno à arte, né? Mas isso eu já falei anteriormente, né? Que é o retorno a essa arte mais estética de quadrinho e menos estética de revista, como a gente tem no V5, né? Mas, enfim, é isso. Não tem muito o que falar sobre. Eles não liberaram nenhuma novidade em si. Esperamos que depois do dia 28, provavelmente em setembro, a gente já tenha um segundo Alpha Playtest, talvez com mais clãs. E que seja interessante de se assistir e de se jogar, e ler e qualquer coisa do tipo. Até porque o metaplot avançando é uma coisa boa, mesmo que não esteja indo para o lado que a gente quer. E no final, se você não gostou do metaplot ou não gostou de alguma mecânica, ele é um sistema storyteller, você pode ignorar completamente. Inclusive quickening e drama é uma coisa que as pessoas vêm ignorando para jogar o V6. Eu vi algumas streams das pessoas jogando V6 na Twitch. Inclusive, incrível que as pessoas já estejam fazendo conteúdo do sistema num nível tão profissional. Eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo aqui, mas tem vários streamers, tanto gringos quanto brasileiros, né, um pouco menores, que já estão fazendo conteúdo do V6. E eu creio que eles vão ficar nessa por um bom tempo. Mas está muito legal. Inclusive teve gente que não usa o Quicken nas suas sessões. E relendo, né, o playtest, o Quickening e o Drama eles são meio que opcionais, mas é tão opcional assim se você fica citando ele a cada 5 minutos de leitura no livro? Não sei dizer. Enfim, é meio complicado falar sobre um sistema que está em desenvolvimento. Eu sei que é um sistema que muita gente gosta e muita gente vai continuar jogando, tanto no V5 quanto no V20, V3 e por aí vai. E tem gente que vai migrar tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, ou que vai entrar agora no universo do RPG e vai acabar conhecendo o V6. Enfim, o sistema está gratuito, né? Para você parar para pensar. E isso pode ser um pouco atraente para as pessoas. No mais, o sistema não é horrível, ele precisa de melhorias, e eu creio que ele vai passar por essas melhorias no futuro. Gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui. Eu não sou um grande conhecedor de sistemas Storyteller, apesar de jogar bastante Vampiro, quinta edição e bastante Caçador e Revanche. Né? Os livros estão aqui, inclusive. Eu não sou uma pessoa que joga tantos RPGs Storyteller. Eu acabo jogando mais RPGs medievais ou de terror, como Call of Cthulhu. Enfim, muito obrigado por terem passado um tempo ouvindo esse podcast / episódio. Falou, tchau, fui.